9h23, voltamos aqui com os destaques do nosso noticiário, porque a ministra Simone Tebet deve participar amanhã da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados. Tudo isso, Aline, em meio à polêmica do IOF, né? Uma discussão que envolve dinheiro, então grandes expectativas, imagino, né? Uma grande expectativa, Soraya, realmente. A expectativa é de que a ministra compareça amanhã à comissão mista de orçamento do Congresso Nacional para poder fazer uma exposição ali, também conversar, debater com os parlamentares a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. A expectativa também é de que a LDO seja aprovada até julho, porque aí depois começa o processo de apresentação e também de aprovação do orçamento para o ano de 2026, que deve ser aprovado até o final do ano. E como você muitíssimo bem disse, tudo isso acontece em meio à crise do IOF. A ministra não está totalmente à frente dessas articulações e negociações, ela que tem preferido ficar mais ali contida na pasta dela e deixar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, possa fazer essa coordenação e essa articulação em conjunto com o Congresso Nacional. Então, isso acabou trazendo incertezas, né? Essa derrubada do IOF sobre a LDO e também sobre o orçamento de 2026, porque isso acaba gerando um impacto. Então, os principais temas em debate amanhã, em conjunto com os parlamentares na CMO do Congresso, vai ser o impacto da derrubada do IOF para as contas públicas, porque isso gerou uma renúncia fiscal, né? O governo arrecadaria, com o aumento do IOF, 20,5 bilhões de reais. Então, isso pode alterar as metas fiscais para o ano que vem, essa perda de arrecadação. Também as alternativas ao imposto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defende medidas mais estruturais, como a revisão de incentivos fiscais e também uma reforma administrativa para substituir o imposto, para substituir as formas de arrecadação pelo governo federal e também, é claro, um cronograma sob pressão, porque apesar do relator Gervásio Maia prever uma votação da LDO até o dia 9 de julho, a crise fiscal pode atrasar esse processo, porque a ministra vai amanhã fazer essa exposição e depois, é claro, a LDO pode passar aí por algumas modificações em conjunto com os parlamentares no Congresso Nacional, já que é o Congresso que aprova a LDO. Então, a ministra deve detalhar as metas e prioridades para o orçamento de 2026, considerando esse impacto do IOF, também as estratégias de compensação, os cortes, os contingenciamentos ou as novas formas de receita, de arrecadação para manter o equilíbrio fiscal e que podem ser colocadas à mesa pelo governo federal para que o Congresso Nacional possa analisar em conjunto, e também o alinhamento da LDO à lei do arcabouço fiscal, mantendo aí o boletim orçamentário dentro dessa sustentabilidade exigida. Então, como eu disse, a LDO orienta todo o orçamento de 2026, o orçamento que será aprovado ainda até o final do ano. Então, a lei, ela inicia aí todo o processo em relação ao debate para as contas públicas e as metas fiscais para o ano que vem. Então, essa audiência chega a marcar esse embate entre o Executivo e o Legislativo, mas a expectativa oficial é de que a ministra compareça, até porque ela foi convocada pelos parlamentares para comparecer à Comissão Mista de Orçamento e, por enquanto, não há nenhuma renúncia por parte dela de que ela não irá participar. Então, a expectativa é de que ela participe amanhã dessa comissão para poder fazer todo esse debate em conjunto com os parlamentares, e essa decisão, essa discussão amanhã, ela pode indicar se esse impasse do IOF será contornado pelas políticas públicas ou até mesmo por uma judicialização, porque a ministra também pode ser questionada pelos parlamentares em relação a isso. E aí, para aproveitar, eu já adianto a vocês que o governo federal não tem ainda uma posição oficial em relação à tomada de decisão da derrubada do IOF pelo Congresso Nacional. A gente segue por aqui acompanhando, então, essa expectativa e toda essa repercussão do IOF. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline Becht, por todas as suas informações. Vamos repercutir esse assunto importantíssimo, essa grande expectativa, então, da presença da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, na comissão que vai discutir, então, o orçamento para 2026. O Alan Gani está aqui com a gente no estúdio para a gente trazer mais repercussões a respeito dessa grande expectativa, porque tudo isso acontece, Gani, em meio à polêmica envolvendo a derrubada do imposto IOF, ou seja, falando de dinheiro
dinheiro de cortes, necessidades já mirando em 2026. Como que vai conseguir, Simone Tebet, aí estabelecer essas metas e impactos para o ano que vem? Exatamente. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia a toda a nossa audiência. 2026 é um ano importantíssimo porque é um ano eleitoral. Além do que, o governo tem a sua meta de ter um resultado primário positivo para 2026, só que está bastante difícil por conta da queda do IOF. Portanto, o governo busca alternativas de arrecadação. Além do que, também tem aquela promessa de campanha do governo da isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil. Então, como é que fica? Você tem uma série de isenções de um lado e, por outro lado, você não tem a arrecadação. O mercado financeiro, alas ali do Congresso Nacional, pedem por reformas estruturais. O problema é que isso, Soraya, é mexer num vespeiro. Significa cortes de subsídios, significa cortes previdenciários, significa cortes da máquina pública e dificilmente isso ocorrerá à véspera de um ano eleitoral. Portanto, vamos ver como é que vai se dar essa LDO, que é um balizador do próprio orçamento que vai ocorrer em 2026. Provavelmente o governo deve vir ali com algum corte de algum subsídio circunstancial, né, pontual, ou algum outro imposto para suprir as suas necessidades. Fora a questão de ter que votar isso ainda esse ano, né? Para não deixar para o ano que vem. É muito pano para manga. Toda vez a gente deixa para o ano seguinte. Bom, exatamente. Né? Você tem toda aquela meta, né? Que a LDO é até 31 de agosto e o orçamento é até 31 de dezembro, que a gente acaba vendo. Desse ano já foi quase... Passa para o ano que vem, né? É isso, mas segue com a gente aqui, Gani, porque, olha, as projeções dos analistas para a inflação neste ano foram revisadas para baixo e pela quinta semana consecutiva. A estimativa caiu de 5,24% para 5,20%. Gani, o que é que isso significa? O que você pode trazer aqui para o nosso ouvinte e telespectador? Olha, significa que, de alguma maneira, a política monetária, a taxa Selic, tem tido algum efeito na expectativa de inflação, né? Isso porque, há 5 semanas consecutivas, cai essa projeção para 2025. Agora, essa queda ainda é muito lenta, porque hoje a mediana das projeções, o IPCA projetado está em 5,20%. Semana anterior era 5,24%, mas ainda, Nonato, está acima do teto da meta, que é de 4,5%. O que o Banco Central, ali nas entrelinhas da sua ata, diz é o seguinte: olha, não adianta a política monetária, taxa de juros, chegar a 15% se a política fiscal, e a gente falava exatamente sobre isso anteriormente, né, em relação ao orçamento, ela não vai fazer a sua parte. O que é a política fiscal fazer a sua parte? É reformas estruturantes capazes de conter a despesa pública. Com isso, a expectativa de inflação conseguiria cair mais rapidamente, o que seria muito positivo, pensando no cenário inflacionário e no cenário de juros também. A ver. Obrigado, Gani. Até já.